Opa, 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 voltei. Vou pegar uma aguinha. Gostoso. Já ajuda um pouco, né? Então, nós conversávamos sobre o último inciso referente às causas suspensivas, que era o inciso atinente ao tutor e curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos que não, portanto, não devem contrair casamento com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessada a tutela e a curatela, e também quando ainda não foram prestadas essas contas, numa tentativa, portanto, de induzir ao erro, porque se trata de uma relação de fidúcia, uma relação de confiança. Então, não é razoável que haja esse induzimento a erro. Muito bem. Agora, eu quero deixar claro que em todas essas hipóteses, é importante deixar claro isso, vai desaparecer a causa suspensiva se você conseguir provar, se a pessoa consegue provar que há uma ausência de prejuízo, né? Se houver uma ausência de prejuízo daqueles que poderiam ser prejudicados, né? Um exemplo, no caso da mãe que era casada com aquele pai falecido, no regime total, né? No regime da separação total de bens, né? Em que não poderia haver essa turbação de patrimônio, em que numa outra situação em que se provasse, por exemplo, daquela mulher que teria que aguardar aquele período, não é? Em que se provasse que aquela mulher era estéril, não é? Que ela não tivesse condições para ter filho, é uma outra situação. Então, ou que, por exemplo, no caso do tutor, que ele já tivesse sido prestado as contas, né? Então, também, quando a causa, né, não existe de preocupação, que não existe essa causa de prejuízo, não vai haver necessidade dessa sanção a ser aplicada, ok? Então, desaparecerá a causa suspensiva, que é o quê? Você está suspenso, ou seja, você não poderá escolher livremente o regime de casamento que você pretende, né? Ou pretendia, porque você vai ter que ficar com o casamento daquela forma, que é o casamento pela separação total de bens. Muito bem, agora vamos falar sobre a arguição dessas causas suspensivas. As causas suspensivas da celebração do casamento, elas podem ser arguidas por pessoas específicas. No caso, elas vão poder ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins. Consanguíneos ou afins. Então, estou falando do parentesco em linha reta, consanguíneos ou afins. Então, estou falando de quem? Dos pais, estou falando dos avós, estou falando dos sogros, estou falando do pai dos sogros, porque eu estou falando do parentesco sempre em linha reta, ascendente ou descendente. Estou falando também do parentesco em linha reta afim, aí você vai chamar o sogro, né? Você vai chamar o pai do sogro para ir um pouco mais longe, só para vocês entenderem que esses também estariam aí na jogada. E também podem arguir as causas suspensivas, os colaterais em segundo grau, quem são? Os irmãos, tá?
sejam também consanguíneos ou afins, né? Aí eu tô falando dos irmãos, que são os consanguíneos, ou os cunhados, que são os afins, né? Incluindo também os de parentesco civil. Por fim, novamente, desaparecendo o motivo da causa de suspensão, o regime de bens poderá ser alterado, né, por meio de ação a ser proposta por ambos os cônjuges, porque eles devem o quê? Estar de acordo com isso, né? Onde é que eu vou encontrar isso? Enquanto as causas suspensivas eu vou encontrar no artigo 1523, a forma de oposição para as causas suspensivas eu vou encontrar no artigo 1524, tá? Uma outra situação importante é que nós temos aqui